Bom dia. Iniciamos hoje a quarta rodada da Caravana Cultural da Rede de Cultura IPSGO, né, que é uma rede criada a partir das 6 instituições públicas de ensino superior de Goiás, que então desde o dia 16 de outubro estamos apresentando produções artísticas, tanto das instituições quanto da comunidade, e também trazendo variadas discussões acerca da cultura em Goiás e no Brasil. Então, hoje, o dia de hoje, é um dia que marca, né, o encerramento desse primeiro processo de escuta e de compartilhar, né, de percepções acerca da arte em Goiás, da cultura em Goiás, e também em consonância com a cultura, né, no nosso país. Então, a gente tem um prazer de ter uma programação também riquíssima e diversa, começando hoje com a mesa sobre arte contemporânea em Goiás. Na sequência, à tarde, teremos uma oficina de iluminação que ainda está aberta, né? Todos podem conferir no site programação Rede de Cultura ipsgo.fg.br. Na sequência, às 16 horas, teremos uma roda de conversa sobre cultura em Vila Boa de Goiás e por fim, também finalizaremos essa programação de hoje com um fórum de audiovisual com variados trabalhadores do audiovisual em Goiás. Então, a gente espera, nessa primeira rodada, que encontremos elementos, né, para elaboração das políticas culturais das instituições e também a partir dessas rodadas da caravana, que tenhamos elementos suficientes para aprofundamentos, novas discussões acerca do estado da cultura, do papel da cultura dentro das instituições públicas de ensino superior. Então, nessa manhã, né, a gente vai, então, iniciar esse último dia dessa jornada, né, com uma temática arte contemporânea em Goiás, com a presença do professor Aguinaldo Coelho, doutor em arte e cultura visual, professor adjunto da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás e vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura de Goiás. Seja bem-vindo, Aguinaldo. Obrigado. Também temos a presença do Gilmar Camilo, artista, curador, diretor da Vila Cultural Cora Coralina Secult de Goiás. Seja bem-vindo, Gilmar. Obrigado. Também a presença do Divino Sobral, artista e curador independente. Seja bem-vindo, Sobral. Bom dia, obrigado. E nós estamos à espera, na verdade, o nosso querido Luiz Mauro está com alguns problemas de conexão, né? Ele estava conosco até agora há pouco, e agora me parece que ele caiu, mas nós vamos aguardar o Luiz Mauro. Assim que ele restabelecer a conexão, ele retorna à nossa live. Então, eu passo a palavra para o Aguinaldo. Então, talvez a gente vai mudar a ordem, porque o Luiz Mauro acabou de cair novamente, né? Então, Aguinaldo, talvez a gente reorganize a ordem até o Luiz Mauro retornar. Mas seja bem-vindo, então a coordenação dos trabalhos está com você. Obrigado, Flávia. Obrigado pelo convite de participar, uma coisa muito legal, com o Sobral, com o Gilmar e com o Luiz Mauro, amigos de muitos anos e excelentes profissionais da área. Bom dia para todo mundo. Estou vendo aqui nos comentários o pessoal da FAV, vários professores, amigos, e uma galera. Né? Bom dia a todos. Não vou falar de um por um, porque já tem bastante gente aí, mas com o tempo a gente vai respondendo a vocês e vocês vão comentando e a gente vai colocando. Flávia, começa com quem agora? Eu não, na realidade, eu vou falar alguma coisa, mas eu ia falar mais ao final. Eu queria escutar o pessoal, tá? O Gilmar, o Sobral e o Luiz Mauro. Depois eu falaria
alguma coisa que eles não tenham falado. E vocês viram que isso está tudo combinado, né, gente? Não, aqui não tem combinação nenhuma. É que, na verdade, é assim, ah, esse fórum, né, e essa Rede Cultura IPSGO, ela essa caravana, ela tem o principal objetivo, primeiro, a gente escutar os artistas, escutar os colegas, escutar as pessoas acerca dos temas. Porque a Rede de Cultura, ela surgiu, então, a partir do grupo de gestores, que o ano passado todinho trabalhou em reuniões de gestão, né? A partir das percepções e do olhar do gestor público, gestor das instituições, né, de ensino superior na área de cultura. Então, a caravana, ela é um momento da gente convidar, né, as pessoas das instituições e da comunidade para tratar de diversos temas, para serem norteadores nos próximos passos é, do plano dessas instituições. A primeira meta nossa é o ano que vem a gente elaborar os planos de cultura das instituições, porque as 6 instituições públicas de ensino superior que compõem a rede de cultura, o FG, IFG, o EG, o FCAT, o FJ, são instituições que não têm plano de cultura, né? Então, apesar de já ter uma atuação, por exemplo, o IFG é decorrente da antiga escola técnica, Cefet, se não me engano, ele fez 70 anos esse ano passado, né? A UFG faz 60 anos. E, assim, a atuação da UFG, por exemplo, que é nossa, desde seu início, que foi fundada a partir do Conservatório Goiano e da antiga Escola de Belas Artes, que hoje, né, deu origem à FAV e à EMAC. Então, quer dizer, a própria UFG, que tem um DNA, no seu DNA, a cultura, nós não temos um documento sobre uma política de cultura da instituição. Então, a nossa ideia é, a partir dessas discussões, nós aprofundarmos, né, num desejo de traçar planos, projetos para implementação de políticas públicas a médio e longo prazo. Né? A gente percebe que as instituições públicas de ensino superior, elas são plataformas de cultura importantes que podem ajudar e devem ajudar vamos dizer assim, os estados a formular as suas políticas públicas, né? Então, essa inteligência das instituições públicas de ensino superior, que já estão a serviço, né? Tanto das secretarias estaduais, municipais, de todo o estado, a gente poder, né, também formular tanto políticas para fora quanto para dentro, né? Então, assim, nos ajudando a refletir sobre o papel da cultura e os limites e também o campo que a cultura pode ter dentro das instituições de ensino superior. Então, assim, essa é uma discussão que está sendo travada no Brasil inteiro, né? Recentemente nós tivemos um fórum, um FORCULT, que é o Fórum de Gestores de Cultura das instituições públicas no Brasil, né? Então, discutindo exatamente o papel da cultura, né, dentro das instituições, porque também a cultura, ela perpassa o tripé ensino, pesquisa e extensão, ela é transversal, ela perpassa, ela está presente em toda a estrutura das instituições, né, assim como em todos os campos de conhecimento e fruição. Então, assim, é uma discussão, né? Então, quer dizer, então aqui a gente quer ouvir vocês, né? E o tema é arte contemporânea em Goiás e a partir das falas a gente vai também ser vamos dizer assim, elementos para a gente seguir nessas discussões, obviamente com vistas a ações, né? Então é isso, Aguinaldo, é uma conversa bem tranquila. O Luiz Mauro está tentando voltar, teve um problema com o computador, mas eu acho que podemos começar com o Gilmar, daquele da Secult também, né, Gilmar? Aí você já começa. Quer começar, Gilmar? Está sem microfone, Gilmar. Sem microfone, Gilmar.
Gilmar, você tem que liberar o seu microfone. Flávia, o Fernando pode fazer isso? Não, Tem... a gente Não? pode fechar para liberar só vocês. Aí embaixo, Gilmar. Tem o desenhozinho do microfone, deve estar mute o seu, Gilmar. Aí você clica Aí. aí. Oi. Então, acho que eu preferiria que o Sobral falasse primeiro, por causa da ordem, só porque eu acho que ele tem uma experiência maior para me poder estabelecer depois Vai, Sobral. um diálogo. O Sobral, abre. É isso, abre o microfone, Sobral. Sobral tem que liberar o microfone, tá? Tá mute o seu também. Aí, beleza. Beleza. Bom dia a todos. Um pouco complicado falar sobre o que é arte contemporânea em Goiás, né? Eu fico pensando que, por exemplo, por que eu acho que é complicado? Porque nos falta elementos de constituição da nossa história. A gente padece de um processo de colonização muito tenebroso, muito violento, à medida em que nós nos interessamos muito pouco por nós mesmos. Tá me ouvindo legal? Eu vou fazer um pequeno passeio pela história na tentativa de entender o que seria, por exemplo, primeiro, esse conceito de arte goiana, depois uma possibilidade de compreender a movimentação histórica desta arte goiana no sentido de um período de produção modernista, a partir do qual haveria um corte para a instalação de um processo de produção contemporânea. Então, pensar essa noção de arte goiana é pensar também uma noção de como a arte brasileira se esparramou pelo interior do Brasil, de como ela foi se fixando em outros locais a partir de movimentos, sobretudo de artistas vindo do estrangeiro. Por exemplo, no nosso caso, o nosso modernismo ele surge aqui em 1952, com a fundação da Escola Goiana de Belas Artes, que a Flávia acabou de mencionar agora há pouco, como sendo um dos germes, uma das matrizes que foi resultar depois no Instituto de Artes, que agregou o Conservatório de Música com a Escola de Artes, e que hoje produziram a EMAC e a FAV. Então, o surgimento da Escola de Arte, a Escola Goiana de Belas Artes, em 1952, que foi uma iniciativa liderada por um artista, professor. Ele era menos artista, mas muito mais um ideólogo e um bom professor e um excelente articulador, que foi o professor Luiz Curado. O professor Luiz Curado conheceu o Ritter, exatamente na Escola Técnica Federal de Goiás. O Ritter veio para Goiás em 1949 para lecionar desenho de mobiliário na Escola Técnica Federal, e o professor Luiz Curado era professor de matemática nesta escola. Os dois interessados em cultura, em arte. O Luiz Curado é um dos pioneiros da gravura aqui no estado. Começaram a se entusiasmar pela ideia de se criar uma escola de arte. E essa escola de arte foi criada também com um apoio muito forte, muito decisivo, com muita proeminência, enquanto artista, enquanto professor, do Nazareno Confaloni, que era italiano e que chegou aqui em Goiás no final dos anos 40, sobretudo na cidade de Goiás, sobretudo para fazer os afrescos que a gente vê hoje na Igreja do Rosário. Já em 1953, o Frei já estava instalado aqui em Goiânia, exatamente na condição de professor da Escola Goiana de Belas Artes e
responsável por uma paróquia recém-criada pela Cúria, ali no setor Coimbra, onde ele criou uma das maiores igrejas de Goiânia, inclusive com o projeto arquitetônico dele. Essas pessoas, Luiz Curado, Ritter, Confalone, em 1954, eles organizaram uma exposição aqui, uma grande exposição, que trouxeram alguns dos principais nomes da segunda geração do modernismo brasileiro, sobretudo aquela geração pesquisadora de gravura de cunho regionalista ou de cunho social. Juntaram a isso a produção de todos os professores da Escola Goiana de Belas Artes, todos os alunos da Escola Goiana de Belas Artes, uma grande mostra de arte carajá, uma grande mostra de artistas populares que estavam no interior, e mais uma grande coleção de Veiga Vale, e juntamente com essa produção modernista que trouxeram de fora. E foi uma exposição que reuniu quase 800 obras. E nessa exposição, eu acho que fica claro, para mim, o que seria uma pauta ideológica, estética, dos compromissos do modernismo goiano, que seria daí decorrente. Por exemplo, esse diálogo com o modernismo nacional e até internacional, à medida em que o Ritter veio com uma referência da Bauhaus e o Confalone veio com uma referência do Novecento italiano. Mas essa presença muito forte do aspecto religioso que consegue se manter até hoje na produção contemporânea, mas esse diálogo com o universo do Carajá, e, incrivelmente, com o tempo, o universo indígena foi se apagando. Mas ele era muito forte a tal ponto de que o folder da exposição inaugural da Escola Goiana de Belas Artes, a capa do folder, era ilustrado por um desenho do Luiz Curado, representando uma boneca carajá. Então, a escola abre, prestando tributo a esse primeiro imaginário goiano que estaria, na visão deles, seria produzido pelos carajás. Uma visualidade autóctone, né? Com o passar dos anos, essas referências elas foram ganhando nuances as mais diversas. E eu acho que, por exemplo, a pessoa que vai fazer um corte definitivo com essa produção modernista vai ser o Ciron. Mas, ao mesmo tempo, o Ciron é tributário também da pintura do Frei. Inclusive, ontem eu pude ver uma pintura do Ciron quando ele ainda era adolescente, uma pintura que é uma cena de uma Mater Dolorosa, né, uma descida da cruz. Segundo ele, era do tempo que ele entrou na Escola Goiana de Belas Artes e começou a trabalhar com o Frei. Então, tem toda uma influência da paleta do Frei, do imaginário religioso, do desenho modernista, mas isso serve como um estofo, como um grande recheio que o Ciron vai colocar em diálogo com referências que ele vai aprender lá fora, em São Paulo. Né? A ideia do bestiário, dessa mistura do animal com o humano, que o Ciron desenvolveu também dentro dos anos 70 e os anos 80, é uma coisa absolutamente caipira, é uma coisa absolutamente sertaneja. É a metáfora do homem sertanejo, do homem da roça, do homem do campo, que tudo compara com a natureza, que tudo compara com essa mistura do homem com o bicho. Por exemplo, a própria ideia do lobisomem, essa metáfora de um homem que se transforma em bicho, de um bicho que se transforma em homem. Mas depois também esse deslocamento para um contexto tanto psíquico, algumas coisas ali parecem recheadas de processos que
estão ligados à psicanálise, ao desentranhamento dessa subjetividade animal do homem, mas também a processos metafóricos de comentários sobre a relação do poder ditatorial com a sociedade brasileira, os processos de opressão, os processos de massacre vindos a partir da ditadura militar. E ele consegue, então, fazer uma pintura que ganha repercussão nacional. É a primeira vez que o nome de Goiás é estampado em grandes jornais, em grandes instrumentos de mídia, tanto comum quanto mídia de arte, ostentando, então, um artista do quilate do Ciron, com aquele nível de interesse que a crítica e o mercado tinha pela pintura dele naquele momento. E uma geração inteira, entre os anos 70 e os anos 80, ela esteve quase que adormecida à sombra desse grande nome chamado Ciron Franco. E, embora eu ache que muita gente conseguia se descolar dessa referência, por exemplo, a Selma, quando surge nos anos 80, ela surge com uma pintura extremamente vigorosa, jovial, que dialogava com muitas coisas que estavam sendo colocadas no cenário da pintura brasileira naquele momento. Um olhar distante, completamente distante do regionalismo local que dominava até então. Porque também acho que havia um processo de confusão muito grande, advindo tanto de uma falta de uma crítica especializada em arte, porque nós não tínhamos, como ainda continuamos não tendo, que se estruturasse em cima de uma visão histórica das coisas e de uma visão também que pudesse escrutinar, esmiuçar, adentrar nos processos poéticos, técnicos, significativos dos artistas e instaurasse um processo de reflexão sobre história. Então, na ausência disso, muito alho foi misturado com bugalho e muita fraude foi vendida como uma coisa autêntica, o que é extremamente prejudicial. E muita coisa autêntica, importante, foi levada ao esquecimento, ao apagamento, à desvalorização. Por exemplo, a obra do Kleber Gouveia. O Kleber é um artista que tem prêmio na Bienal de São Paulo, prêmio no Panorama de Arte Brasileira, participações nas principais bienais, nas principais exposições institucionais do período em que ele estava trabalhando com rigor, e hoje em dia é uma obra que é relegada. É uma obra que foi submetida a um processo de fraudulento, de falsificações, deliberado, que acabou por prejudicá-lo radicalmente. Então, a obra do Kleber, um artista de um quilate gigante, inclusive professor fundador da escola da FAV, do que seria a FAV, que foi fundado com o nome de Faculdade de Artes, de Belas Artes do Estado de Goiás. O Kleber é fundador disso. A obra se apagou. De outra forma, como é que eu entendo o surgimento de uma produção contemporânea aqui? Eu acho que foi decisivo para que aquilo que se ensaiou durante os anos 80, principalmente com a pintura da Selma, com a pintura de Leonan, do Fernando Costa Filho, num processo de desconstrução desse imaginário regionalista, em função de um diálogo com um repertório visual mais cosmopolita, mais digamos, mais abrangente, essa geração, eu acho que ela mesma, o trabalho dela força o nascimento daquilo da nomenclatura do Museu de Arte Contemporânea do Estado de Goiás, que foi inaugurado em dezembro de 1988. Eu estive na cerimônia de inauguração do museu, que foi inaugurado com a primeira Bienal de Artes Plásticas de Goiás, já num processo de apagamento da história, porque a primeira Bienal de Artes Plásticas do Estado de Goiás
ocorreu em 1971, Sim. quando houve uma apresentação de artistas goianos que iriam ser exibidos na Bienal de São Paulo. O governo do estado, então, providenciou a realização desta Bienal, editou um catálogo, deu um suporte institucional para essa produção. Então, eu acho que, historicamente, o Estado deveria, quando, em 88, abriu o Museu de Arte, deveria prestar tributo à história e reconhecer a importância daquela primeira Bienal, e não lançar uma primeira Bienal, que, na verdade, seria a segunda, com anos e anos e anos de atraso. Mas a inauguração do museu, mesmo que o trabalho inicial tenha sido completamente quase um tiro no escuro, porque até o conceito de contemporâneo aqui era um conceito que não era entendido, não era compreendido, não era sequer discutido, de certa forma ele força. Porque, por exemplo, eu estive lá na inauguração, e na inauguração eu olhei para a exposição e falei assim, na próxima Bienal que esse museu abrir, eu vou trabalhar para estar aqui dentro. Então, é nesse sentido que eu quero dizer também que o trabalho das instituições ele é muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo importante para a formação e a afirmação de novas gerações de artistas. Uma cultura viva, dinâmica, ela não pode se estancar em ícones que com o tempo vão morrer e vão passar aos livros, à história, aos documentos, aos monumentos, ao que for. Mas é memória. É importantíssimo, inclusive, eu sou um defensor da pesquisa da memória, por isso que eu estou falando nessa importância de que, se formos falar de contemporâneo, nós vamos ter que falar de moderno, porque nós vamos ter que entender que contemporaneidade é essa nossa, né? Mas eu acho que a partir dos anos 88, de 1988, as novas gerações de artistas, mesmo a geração, por exemplo, o Luiz Mauro, o Ednei, são artistas que vêm no rescaldo final dos anos 80, mas que conseguem fazer um trabalho que vai dialogar também com a produção decorrente, futura. Tanto é que eles, eu acho que não pode se por exemplo, categorizar pela produção de década. Por exemplo, a produção do Luiz nos anos 80 é de uma natureza diferente da produção dos anos 2000. E, apesar de manter-se o espírito sóbrio do Luiz Mauro nisso tudo, a linguagem, a técnica, a poética, tudo é diferente. E a partir desse momento, nos anos 90, acontecem coisas curiosas aqui. A Selma, outro dia, numa mesa redonda, que eu chamei para discutir sobre a presença da mulher na cultura goiana, ela chamou a atenção de que, quando ela entrou no circuito de arte aqui, havia uma geração muito grande de mulheres, muito fortes, com muitas produções, e realmente isso era muito intenso. O trabalho da mulher aqui era muito intenso. Durante os anos 70, a gente tem Guilhermina, tem Wanda Pinheiro, tem Isa Costa, Cléa Costa, Dinéia Dutra, e mais Neuza Moraes, e mais algumas que não estou me lembrando, e a Shira, a Sofia Stamirovska, que era professora de gravura na faculdade. Dos anos 90, curiosamente, essa produção ela fica muito masculina e ela fica muito gay também. São os artistas gays, eu acho, que passam a, de uma certa forma, ganhar proeminência. Haveria que se entender fazer um estudo sobre por que isso acontece. E, de outra forma também, eu acho que há um deslocamento na produção dos artistas em relação às classes sociais. Os artistas eles não provêm mais das elites. A classe média alta goianiense, que produziu, por exemplo, uma excelente artista de nível internacional como Ana Pacheco, ela não produz mais artistas. Os artistas
eles vieram de uma situação da periferia de Goiânia. Por exemplo, curiosamente, a Fama produziu dois artistas extraordinários, como Marcelo Solar e Pitágoras, que, se você for olhar os elementos dessas obras e pensá-los em relação ao contexto daquela situação em Goiânia, elas têm muito a ver com esses lugares. O trabalho, por exemplo, do Evandro Soares, que surge agora, que surge lá na extrema periferia de Goiânia, num ateliê de serralheria, e que de uma hora para outra, num processo de muita invenção, se transforma num dos ateliês com um dos trabalhos mais limpos, sofisticados, bem executado, bem pensado, inteligente, feito nesse momento em Goiânia. Né? A presença monstruosa que é hoje de Dalton Paula no cenário internacional e no cenário brasileiro. Hoje em dia não se fala, geralmente, sobre arte brasileira sem mencionar pelo menos uma vez o nome do Dalton. Então, e são artistas que vêm dessa margem. Então, pensar essa produção contemporânea aqui é também pensar, eu acho, um lugar dessa margem que está, às vezes, também alheia às instituições. Porque, por exemplo, alheia, inclusive, às instituições de formação. Eu não tenho uma formação acadêmica, Luiz Mauro não tem uma formação acadêmica, Gilmar não tem uma formação acadêmica, Marcelo Solar não tem uma formação acadêmica, Rodrigo Godard não tem uma formação acadêmica, o Evandro Soares não tem uma formação acadêmica, embora eu ache que a nova geração de hoje, realmente, elas partem para uma formação acadêmica. Você vê os artistas interessantes de hoje, eles vão para a academia, eles cumprem esse processo de mestrado, de doutorado, exatamente também porque, pela própria fragilidade do circuito de arte, enquanto mantenedor, né, do artista, o artista tem que se garantir, de algum modo, ter alguma segurança. Então, a academia poderia ser uma porta aberta para essa segurança. E eu penso que hoje, por exemplo, o que acontece com essa produção, em termos de características, ela é uma produção absolutamente híbrida. Ela é uma produção que, ao mesmo tempo, de alguma forma, tem ainda seus vínculos com uma herança muito grande de uma tendência de expressionismo trazida para Goiás durante os anos 50, 60, sobretudo pela presença do DJ Oliveira, um paulista que chegou aqui em 56, responsável pela formação de muitos artistas, e talvez o nome de maior referência para a constituição da pintura modernista goiana. Eu acho que essa herança ainda permanece de alguma forma, mas ela é atravessada por outras questões de linguagem, por outras questões que advêm do diálogo entre artistas e a sociedade, e não passa tanto por uma explicitação das referências e das fontes, como talvez a gente pudesse interpretar o trabalho de uma empresa em performance como um trabalho que tem muitos vínculos com uma certa questão expressionista. Claro que isso é feito em termos de conceito, não estou falando em termos de visualidade ou de modo de trabalho, mas em termos de conceito. À medida em que muitas vezes fala de um desajuste, de um descompasso entre sujeito e mundo. Eu acho que é uma produção que a gente tem hoje, ela é ao mesmo tempo capaz de se colocar num diálogo com a produção nacional inteira, capaz de se colocar também num diálogo com a produção internacional, mas isso não significa que ela seja desenraizada, que ela ainda não se alimente
dessas bases primeiras, que seriam essa coisa de um entendimento da nossa condição moderna ou da nossa condição contemporânea, porque nós somos Goiânia é uma das principais cidades do país hoje. A gente tem, inclusive, um mercado cultural, uma produção cultural, se a gente pensar em música, que é grande influência no mercado brasileiro, que é dominante no mercado brasileiro, a partir do gosto dos meios da indústria cultural, né? Mas a gente ainda é caipira. A galera ainda vai acampar lá no Araguaia, reviver o bucolismo de antigamente, ou reviver no sangue uma ancestralidade indígena em contato com a natureza, entendeu? O popular ainda atravessa muito forte o nosso imaginário, mesmo trabalhando num campo de produção erudita, muitos artistas ainda se veem atravessados pelo imaginário popular, né? E hoje em dia há uma movimentação em cima do que seria uma tensão de produção de artistas que vem da margem, não é? E mesmo, por exemplo, em termos de pensamento de curadoria, eu acho muito interessante que a Nutiele se posicione como curadora e reivindique para o campo da curadoria uma pauta que nós não temos aqui. Porque esse espaço da curadoria e o espaço... Eu entendo que o espaço da arte é um espaço que a gente inventa. Tudo que está aí, a gente inventou. Entendeu? Mesmo as instituições. Advém de uma pressão do meio que resulta na criação delas. E eu digo assim, o trabalho, por exemplo, pensar a importância do trabalho das instituições, há que se prestar um tributo ao trabalho que o Paulo Henrique está fazendo em Anápolis, por exemplo. Porque resulta, hoje, num artista da qualidade do Thales Lopes. Entendeu? Que acabou de ganhar um prêmio nacional. Eu tenho certeza, o primeiro da carreira dele, que é um rapaz de muita juventude, de uma inteligência extraordinária, capaz de desenvolver trabalhos extremamente requintados, que o meio goianiense vai demorar muito ainda a absorver, porque a gente padece de provincianismo, de fixação em determinados ícones celebrados localmente, e o restante é banido da cena. E quando tenta se recuperar isso, já é tarde demais. Porque, por exemplo, as pessoas deixaram a obra do Dalton passar batido aqui em Goiânia. Quem vai comprar o Dalton hoje em Goiânia com o preço que ele tem? Que é um preço internacional. Ninguém, deixaram passar. Era preto, era pobre, falando de arte de preto, falando de cultura negra, reivindicando um lugar de decência, de dignidade dentro do campo das artes, que é elitista, super, super, super elitista, quase majoritariamente branco. Então, todas essas tensões, elas estão acontecendo aqui no nosso cenário. E, muitas vezes, as instituições e o mercado não estão atentas. Eu estou montando agora uma exposição que vai ser exibida virtualmente. Ela está sendo instalada, está finalizando a montagem lá na Galeria Nazareno Confalone, no Centro Cultural Otto Marx. Na verdade, ocupa a Galeria Nazareno Confalone e uma parte da Galeria Sebastião dos Reis, que são, acho que 77 artistas com 102 obras da minha coleção particular. E essa coleção eu estou fazendo para quê? Para doar para um museu. Porque muitos museus não estão atentos de que a história está rolando e que a função do museu é trazer para o seu corpo institucional as coisas que estão acontecendo, o que os artistas estão produzindo. E não ficar congelado uma história que sequer consegue trabalhar essa história, porque os nossos museus não têm pesquisadores no corpo deles. Não tem ninguém desenvolvendo trabalhos teóricos.
E acho também que a academia se importa muito pouco com pensamentos sobre a produção de arte goiana. A gente tem muitos artistas, muitos momentos históricos, muitos eventos, e são raros os trabalhos que se dedicam a vasculhar esses pontos, entendeu? Quando eu estive na direção do Museu de Arte Contemporânea, entre 2011 e 2013, eu tive a oportunidade de organizar um seminário sobre arte goiana. Aguinaldo, inclusive, esteve presente como palestrante, expondo o trabalho dele de doutorado sobre o Salão da Caixerro, que foi um salão importantíssimo, que teve aqui nos anos 70, que formou a base do acervo do Museu de Arte Contemporânea. Agora, é preciso investigar aquele acervo. O MAG, o Museu de Arte de Goiânia, a nossa produção dos anos 80, ela está guardada lá dentro. Foram feitos vários eventos de âmbito regional e nacional ali dentro, e depois esses eventos esqueceram, eu estava fazendo as contas, tem 40 anos que o MAG não realiza um evento de revisão da história ou de apresentação de novos artistas a partir de uma espécie de concurso, de uma seleção, de uma leitura. Então, a gente mergulha num processo anacrônico e a gente mergulha num processo provinciano de apagamento de nós mesmos, porque o que interessa é o que vem de fora. Enfim, é isso. Eu acho que eu já falei demais. Eu tinha quantos minutos para falar? 20 minutos, né? Eu quero agradecer a Flávia pelo convite para falar aqui na Caravana Cultural da UFG. É um programa muito bacana. E espero que logo a gente possa sentar numa mesa de verdade para falar olhando um para o outro. Muito obrigado, um beijo para todos. Obrigado, Sobral. Parabéns. Deu uma passeada pela arte goiana, muito interessante. Tem até algumas perguntas, mas eu acho que é melhor para o final, né? Vamos ver agora, Luiz Mauro ou Gilmar? Luiz Mauro. Luiz Mauro? Vamos lá, Luiz Mauro? Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Aguinaldo. Tudo bem? E você? Tudo. Tá lá, Luiz Mauro, pode começar. Você quer as imagens? O Fernando está a postos lá para áudio está bom? Tá bom. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Luiz Mauro, sou artista plástico e professor da Escola de Artes Visuais. A professora Flávia me convidou para fazer uma fala aqui, falando um pouco sobre a minha trajetória e também sobre o meu trabalho como educador lá na Escola de Artes Visuais, onde eu trabalho já há 27 anos. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, o trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos 8 anos. Há 30 anos venho trabalhando, desenvolvendo trabalhos que se relacionam com a memória afetiva e cultural. E que me preocupa muito. Essa série de trabalhos muito voltada para a história da arte. Venho trabalhando desde 2012 com uma série de trabalhos que retratam espaços de criação, ateliês de arte, onde eu venho desenvolvendo o cruzamento entre a fotografia e o campo pictórico, trabalhando a partir da história da arte moderna e contemporânea. Esses espaços não são exatamente representações dessas fotografias, desses espaços, mas eu vejo muito mais como uma apropriação, como se eu estivesse tomando eles para mim. E já venho trabalhando, inicialmente comecei a trabalhar através de materiais que eu encontrava na internet, livros e catálogos. Nos últimos tempos eu estou trabalhando agora com fotografias que venho produzindo juntamente com os artistas. Quando comecei essa série de trabalhos, meu interesse era, sobretudo, pela espaços de artistas brasileiros. Mas na época que eu comecei esse trabalho, eu tive muitas dificuldades para
encontrar essas imagens. Aí eu acabei partindo de imagens de artistas internacionais, sobretudo da história da arte moderna. Eu gostaria até de iniciar mostrando alguns trabalhos. Se for possível, Fernando, colocar, por favor. Esse trabalho, ele não é o primeiro trabalho que eu realizei, mas é o trabalho que originou toda essa série. É o ateliê do artista alemão George Baselit. Essa imagem, ela caiu em minhas mãos na década de 90, e na época já surgiu o interesse por esse assunto, e como eu disse antes, a memória afetiva já fazia parte do meu interesse, e também a minha relação também com a história da arte, né? Então, essa imagem surgiu para mim na década de 90, mas somente em 2012 eu comecei a desenvolver esses trabalhos a partir da história da arte. Então, esse trabalho, para mim, ele tem uma importância muito grande, mesmo não sendo o primeiro trabalho, mas ele é o trabalho que marca o início dessa série de trabalhos. Esse é um ateliê de escultura do George Baselit, em uma cozinha de um castelo no interior da Alemanha. Se quiser continuar passando, Fernando, passar a próxima imagem, por favor. Como disse antes, meu interesse era totalmente voltado para espaços de criação de artistas brasileiros. E com a dificuldade que eu tive de acessar esses espaços, que só nos últimos tempos eu estou conseguindo fazer isso, esse aí foi o primeiro trabalho de artista brasileiro, um ateliê da Lígia Clark, que não era um ateliê no Brasil, um ateliê em Londres, e na Inglaterra, e eu acho que ele também tem uma grande importância para mim aí, porque é o meu primeiro olhar para espaços de criação de artistas brasileiros, né? E aí, mesmo assim, o espaço não é no Brasil, né? Essa imagem é de um ateliê fora daqui, né? Fora do nosso país. Vamos continuar passando, por favor, Fernando. Em 2015, fui convidado a fazer uma exposição na Maison Européenne de la Photographie, em Paris, a MEP, um grande museu de fotografia na Europa, o maior museu de fotografia da Europa, que desenvolve trabalhos não somente com fotógrafos. E eu quis fazer um trabalho, assim, de certa forma, uma homenagem a esse material e a esses artistas, fotógrafos, que fez com que esse trabalho existisse, né? Esse trabalho que eu realizo hoje, né? É um trabalho a partir de uma fotografia de um estúdio fotográfico de uma artista norte-americana que morava em Paris, esse ateliê em Paris, esse ateliê fotográfico. O nome dela é Benjamin Johnson. E, assim, essa coisa da história muito presente, né? A história muito, muito presente no meu trabalho. E eu acho que essa imagem, ela simboliza muito, muito essa questão, né? E também o cruzamento da investigação que eu venho fazendo entre a fotografia e o campo pictórico, né? Então, acho muito natural que surgisse um ateliê fotográfico, né? Eu separei poucas imagens, mas para vocês que estão nos assistindo, acompanhar um pouquinho desse trabalho que eu venho realizando desde 2012, né? Vamos passar para a próxima imagem, Fernando. Essa é a primeira imagem de um trabalho, que é o maior trabalho que eu realizei sobre esses espaços de criação, que é o ateliê do Rubem Valentim, um ateliê em Brasília, e aí sim eu consigo chegar assim, mais próximo do que era o meu objetivo lá no início da minha pesquisa, né? Eu busquei imagens desse ateliê por praticamente 3 anos e consegui as imagens através de 2 grandes amigos, sobretudo do Bené Fonteles, e essas imagens foram super complicado nós conseguirmos ela. Foi um trabalho
difícil de pesquisa, porque o meu trabalho ele envolve muito essa questão, a questão da pesquisa e arquivamento, né? E depois de quase 3 anos procurando, através do Bené Fonteles, consegui algumas imagens do ateliê do Bené em Brasília, que me deixou mais feliz, porque quando eu procurava, eu imaginava até que possivelmente eu encontrasse imagens do ateliê dele em São Paulo. Ele, no final da vida, tinha ateliê em Brasília e São Paulo. E essas imagens, a minha pesquisa, inicialmente, ela surge por... Essa é a segunda parte do trabalho. Ele é um políptico de 7 desenhos. Tem esse é um desenho grande, eu até apresentei ele em processo de execução, lá no centro, aí no Centro Cultural UFG. Um trabalho de 1,14 m de altura por 1,65 m. E essa outra parte que o Fernando acabou de passar, também faz parte dessa obra, né? E esse trabalho só foi possível através desse acesso a essas imagens, que eu não encontrava nem em livros, nem na internet. Então, ela hoje está na internet através dessa obra, né? Esse espaço só chegou na internet através desse trabalho. No processo de pesquisa e no processo de execução do trabalho, eu sempre pedia muito permissão ao Rubem Valentim, a adentrar esse espaço, já que eu estava fazendo esse trabalho depois que ele já não estava mais aqui conosco, né? E o trabalho tem sempre essa questão também, além da questão da história da arte, tem a questão também desse cruzamento da fotografia com o campo pictórico. Então, o contraste entre entre a luz e a escuridão, ele é fortemente acentuado pelo trabalho, né? Porque é uma outra conversa que eu desenvolvo com a fotografia. A fotografia, ela surge da luz, né? Então, esse trabalho também ele faz essa conexão entre a luz e a escuridão, né? Se quiser passar para o próximo, por favor. Essa é a última imagem. Trabalho... mostrei muitos trabalhos aí que tem ateliês de esculturas, né? Ateliês de esculturas. Esse é um ateliê da Louise Bourgeois, uma parte que mostra, uma parte do ateliê que mostra bastante essa questão do espaço dedicado à escultura, né? Esse trabalho também marca, assim, bastante minha produção, e, assim, também essa questão ligada a esses contrastes e a essa força do negro, a potência do negro no meu trabalho, né? Esse é o último trabalho. A professora Flávia me fez um convite pedindo para que eu falasse um pouquinho sobre a minha produção e também sobre a minha atuação lá dentro da Escola de Artes Visuais. Esses são os trabalhos que eu selecionei para mostrar aqui para vocês. E agora eu gostaria de mostrar falar um pouquinho sobre o meu trabalho como educador lá na Escola de Artes Visuais. Tem umas imagens que eu separei também. Perdão. Tem essa última imagem, que é a exposição que eu fiz aí no Centro Cultural UFG, Curadoria do Divino Sobral. É mais um momento que eu tive aí nesse espaço. E essa exposição ela aconteceu em 2 lugares, aconteceu em Paris e depois aconteceu em Goiânia. E eu ainda penso em mostrá-la em mais um outro espaço, antes de encerrar essa série de trabalhos. Agora um pouco sobre o meu trabalho lá na Escola de Artes Visuais. Eu trabalho lá há 27 anos. Vou falar do trabalho dos últimos trabalhos, do último trabalho que eu realizei e do que eu estou realizando atualmente. Aí tem uma imagem do artista Estevão Parreira, que era um dos participantes do grupo de estudos do Ateliê Livre, de 2018 a 2019. Trabalhei lá com 10 artistas, durante esse período de 2 anos. Transformamos uma parte da escola em um ateliê permanente.
e que eles trabalhavam todos os dias ocupando esse espaço, e eu fazia a orientação da produção deles, que eu acho que é um trabalho, assim, que demonstrou que a cena goiana demonstrou ter muito interesse por ele. Eu acho que, na verdade, tinha uma ausência dessa metodologia de ensino aqui na cidade, que acabou atraindo até artistas do interior. Nesse período de 2019, por um certo período, além dos artistas residentes em Goiânia, tiveram alguns artistas que vieram de Anápolis. Eu sempre tive uma relação muito forte com Anápolis. No início da minha carreira, participei por 2 edições do Salão Anapolino, tirei 2 prêmios lá na década de 90, e em 2014 voltei a participar lá do Salão, e em seguida de uma oficina organizada pelo Paulo Henrique, que o Divino também participou, Ednei Antunes, e fortaleceu ainda mais a minha relação com os artistas daquela cidade. Então, nessa etapa aí de trabalho de 2018, 2019, inicialmente tinha 4 artistas do interior. Eu acho isso muito importante, né? Um espaço na capital que atraiu artistas que vinham pelo menos 2 vezes por semana a Goiânia, para a gente desenvolver esse trabalho, né, de orientação. Se quiser passar a próxima imagem, Fernando. Aí a artista Lina Cruvinel, residente também em Goiânia. Trabalhei 2 anos com esse grupo de artistas, e no final nós encerramos essa atividade com uma exposição que inicialmente aconteceu em Goiânia, na Galeria Sebastião dos Reis, e em seguida eu levei essa exposição para a Galeria Antônio Sebazoli, em Anápolis. Eu achei, assim, que isso, o Paulo Henrique ofereceu essa oportunidade. Eu achei muito importante também, porque sobretudo por essa relação que eu venho desenvolvendo com os artistas lá daquela cidade, né? Onde eu tenho amigos e já fiz um trabalho com alguns artistas de lá. Em seguida, eu vou mostrar algumas fotografias da mostra da exposição Tudo de Ensaio, na Sebastião dos Reis. Eu pensei o seguinte: já que nós trabalhamos durante um período de 2 anos, eu não tinha possibilidade de abarcar a produção desses artistas nesse período todo. Mas eu quis fazer, assim, praticamente, pequenas individuais. Então, aí é um trabalho do Estevão Barreto, que ele fez esse site específico, do lado esquerdo, né? E mais essas 2 pinturas sobre papel, todo o trabalho desenvolvido sobre papel. Então, é praticamente uma pequena individual. Essa curadoria é essa na Galeria Sebastião dos Reis. Mostrar o trabalho de cada um dos artistas que participaram. Próxima imagem, por favor. Essa é a ala oeste da 2ª sala da Sebastião dos Reis. Nessa, aí está mostrando o trabalho aí de 3 artistas. Do lado esquerdo, a Lina Cruvinel, que tem uma pesquisa sobre espaços de intimidade, né? Banheiros. Ao fundo, Isabela Brito. E do lado direito aí está o trabalho aí da Lívia Chagas. Os 3 trabalhos. Vai passar a próxima imagem. Na verdade, esse trabalho do Carlos Mota Moraes, no grupo de artistas, no grupo de estudo desse ano de 2018, 2019, tinha artistas que trabalhavam com desenho, pintura, principalmente desenho, pintura, fotografia, e animações, no caso aí do Mota Moraes, nessa parte da exposição dele aí, tem aí alguns desenhos e algumas animações, e ele iniciou esse trabalho através de uma oficina que ele fez com o João Angelini em Anápolis, outra vez a cidade de Anápolis, marca aí a relação com a arte produzida aqui nessa cidade, né?
E nós demos continuidade a esse trabalho que ele iniciou com o João lá em Anápolis, né? Então, tem aí 2 animações e 3 desenhos do Mota Moraes. Vamos para a próxima imagem, Fernando. A ala leste da segunda sala da Sebastião dos Reis. E do lado esquerdo tem o artista Joar Filho, de Anápolis, que fez um trabalho muito voltado para a questão da relação dele com a escola, com o edifício Parthenon Center. E ao fundo, essas 2 pinturas aí, o Walter. Do lado direito, também anapolina, a artista Flávia. Ela mostra aí uma fotografia, um trabalho realizado com cabelo. Ela tem uma pesquisa já de alguns anos relacionada com o cabelo, né? E essa videoinstalação do lado direito. Acho que é a última imagem, né, Fernando? Nos últimos tempos, eu estou trabalhando agora, iniciei desse ateliê livre, eu passei a desenvolver um trabalho que é um programa de residência artística. Iniciamos no início desse ano, esse trabalho. Foi lançado um edital e, surpreendentemente, teve 40 inscrições. Eu escolhi 14 artistas, a intenção era trabalhar no máximo com 12 artistas, mas quando chegou essa quantidade de inscrições, eu achei por bem tentar contemplar o máximo possível de artistas. Foram selecionados 14 artistas, que eu estou trabalhando com eles desde fevereiro. Já iniciamos o trabalho, e em seguida fomos surpreendidos pela pandemia de Covid-19. A partir daí, comecei a desenvolver um trabalho de orientação e acompanhamento desses artistas através de forma remota, né? Acompanhando esses artistas, estamos trabalhando esse ano 2020, vamos continuar 2021 e também encerraremos com a exposição desse grupo de artistas lá no Centro Cultural Otto Marques. É isso aí, gente. A minha apresentação. Se em seguida tiver alguma pergunta. Obrigado, Luiz Mauro. Vamos deixar as perguntas para o final, tá? O Gilmar ainda vai falar. Parabéns, Luiz Mauro, pelos trabalhos pessoais e pelas exposições. Ficaram lindas esses espaços lá lá do Parthenon Center, ficaram muito bonitos. As exposições, realmente, eu fiquei até muito bem impressionado com a tipografia e com o próprio espaço mesmo. Bom, agora vamos ver o Gilmar. Manda abraço, Gilmar. Só encerrando, agradecer a professora Flávia, toda a equipe do Centro Cultural UFG por essa oportunidade. E mais um momento para nós conversarmos um pouco sobre arte produzida em Goiás. E vamos continuar. Muito obrigado, Aguinaldo. Vai lá, Gilmar. Antes de você começar, Gilmar, só dar uma... Já falaram nos comentários aqui, a FAB está completando 60 anos agora na segunda-feira. Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, tá? Tem vários professores da FAB presentes, pessoal de artes visuais, artistas, contemporâneos também, né? Beleza, Gilmar? Manda abraço. Você está sem microfone de novo, Gilmar. Habilita seu microfone, vai e tira do boot. Clica nele aí, ó. Beleza. Oi, Aguinaldo. Oi. Parabéns para a FAB, né? E hoje, eu acho que o Sobral fez um grande passeio, eu acho, pela história da arte em Goiás, particularmente, acho que ele fez um panorama e um raio-x que eu acho que historicamente é bastante interessante e também que dá um panorama da produção artística de Goiás, da qual eu me ative muito a partir da década de 90, com trabalhos
tanto na produção como na promoção desse trabalho feito pelos artistas numa era ainda pré-internet, onde surgiram grandes artistas. Eu não vou falar muito só da minha passagem pelo MAC, né, porque a gente pode entrar nesse assunto depois, particularmente, sobre esses anos, da qual todos aqui, de alguma forma, participaram desse processo de exposições e dessas tentativas de profissionalização de uma cena, de produção, da qual me vejo mais como um produtor, né, dessas mostras de artes visuais. Claro que com um viés curatorial, mas a gente não vai se ater muito. Eu gostaria muito de falar dessa época agora do trabalho que eu estou desenvolvendo na Vila, nos últimos 3 anos, que é um espaço muito bem localizado no centro da cidade, onde a gente tenta ter uma programação atuante de diversas vertentes da produção em artes visuais feitas em Goiás. Para esse ano, a gente tinha uma série de eventos que, infelizmente, em virtude da pandemia, foram adiados para um momento oportuno. E é muito complicado eu dizer o quanto é interessante essa questão do contato físico, da montagem, da exposição, das coisas, e do contato do público, do que o espectador pede, né? Eu acho que a cultura vem sendo questionada e eu acho que esse é um momento muito importante, cultural, para se discutir esses assuntos, que transcendem questões de linguagem artística, para levantar o papel da cultura como educação, como economia, para a importância da vida desse país, e particularmente desse estado e dessa cidade que a gente vive e trabalha. Há uma grande dificuldade nesse momento e a gente procurou alguns formatos, a gente tem dado voz com 2 séries, tal qual o Luiz Mauro tem feito dentro do espaço, com mostras virtuais. Nós optamos na Vila por fazer um formato de filmes, que são 2 séries chamadas Ateliês Goianos e Artistas na Vila, com artistas que estavam agendados dentro do espaço, além de também visitar ateliês e dar voz a artistas já consagrados e outros que estão ainda no início das suas jornadas da carreira. Alguns resultados feito de uma maneira bastante, não diria numa estética de uma pandemia, né? A gente tem primado por fazer trabalhos de qualidade, onde a gente está apresentando trabalhos de artistas que a gente ainda não havia trazido para o contexto público. Eu acho que é importante, enquanto instituição, tentar mover as dificuldades e levar o trabalho do artista, seja em mostras individuais ou grandes coletivas que a gente possa apresentar. O interior do estado tem feito um grande trabalho. Vê-se o Museu de Arte Contemporânea de Jataí, que passa por dificuldades seríssimas, mas desenvolve um trabalho de produção. O caso de Anápolis e de algumas cidades que começam a pular com espaços culturais, mesmo nos espaços na Chapada dos Veadeiros. O interior hoje de Goiás, os artistas já não se deslocam tanto para a metrópole, para a cidade de Goiânia. É uma produção cultural ativa nesses espaços. Eu acho que esses artistas em todos os lugares, assim como o que vem muito dos bairros mais longínquos de Goiânia e que tem a gente tentado levar o trabalho. Então, acho que esse momento da pandemia é um momento difícil, mas eu acho que há formatos e possibilidades que a gente tem executado para levar o trabalho desses artistas. Aguinaldo? Oi, acabou? Sim, sim. Está meio deslocado, mas eu acho que a partir disso a gente pode discutir. Muito bom, eu pensei que você estava lendo alguma coisa, parecia que estava... Não, não, é porque eu estou meio desconfortável mesmo.
Olha, então, eu só faria uma observação dentro da... O Sobral falou muito bem dos anos 50, antes dos anos 70. Os anos 70 foram anos especiais, né? A década especialíssima para a arte de Goiás, né? Por alguns fatores. Primeiro, é interessante a gente pensar que de 70 a 73 aconteceu o Milagre Brasileiro, né? O que era chamado Milagre Brasileiro era uma situação de econômica, de esperança e etc. E aconteceu um boom no mercado de arte. Então, no Brasil inteiro, várias galerias, claro que no Rio e São Paulo já tinham galerias, mas, notadamente, em 70 e 73, teve uma comercialização muito grande, leilões das galerias, etc. E aqui em Goiânia também, né? Vou falar de algumas galerias goianas dessa década de 70. Importantíssimo, em 74, o Ciron ganhou a Bienal Nacional de São Paulo e em 75 ele ganhou a Bienal Internacional de São Paulo. Imagina, um pintor de Goiânia, né, de Goiás, ganhou esses 2 prêmios. Antes ele tinha ganhado o Global da Primavera, foi um salão da Rede Globo, feito em Brasília, só para Brasília e para Goiás. E os artistas goianos foram muito bem, inclusive Leonan, que está aqui participando da live, Leonan foi um dos premiados. Vários artistas, os artistas goianos foram muito bem, os artistas de Goiás, mas muito bem, foram super elogiados. Poderia-se dizer que houve um confronto e esse confronto foi ganho por Goiás. Isso aí, vocês pegam o material da época, de jornais e tudo, eles falam claramente isso. Bienal, eu achei interessante que o Sobral falou da Bienal de 70, 71, né? Tem uma certa dúvida, eu acho que é de 70, Sobral. E foi Hugo Auler, foi o cara que fez essa Bienal, para escolher os artistas que iriam participar da Bienal de São Paulo. Mas, então, o outro fato importante, no mesmo ano dessa conquista do Ciron, foi o Bernardo Helles entrar para a Academia Goiana de Letras, Academia Brasileira de Letras, disputando com Juscelino Kubitschek. Imagina, ele ganhou, Bernardo Helles. Então, esses 2 fatos colocaram Goiás numa divulgação nacional fortíssima. Imagina, um artista plástico ganha a Bienal Internacional de São Paulo e um escritor de Goiás entra para a Academia Brasileira de Letras disputando com Juscelino Kubitschek. Isso criou uma situação muito favorável aqui em Goiás para a cultura e para as artes visuais, de modo geral. Aqui tinham poucas galerias. A primeira galeria foi a Maria Guilhermina, artista, que fez a Galeria Alba, em 63. Depois ela virou Galeria Azul. Tá? O Ciron e o DJ chegaram a fazer uma galeria na década de 70 também, Galeria Vila Boa, mas o Ciron funcionava mais como um ateliê. O DJ que levava mais a coisa como galeria. E segundo o Ciron me falou. O Oscar Seráfico, que tinha uma galeria em Brasília importante, fez uma galeria também nessa época no Salão Marrom do Hotel Bandeirantes. Tá? Era uma galeria que não era uma galeria estabelecida, né? Era dentro de uma dependência de um hotel. Mas vendia, tinha exposições importantes, trouxe gente importante. O Honorato Washington, né? O Washington, ele fez em 75, ele fez uma galeria arte goiana, e a do LBP, que aconteceu também em 70 e pouco, 73, se não me engano, 74. E o LBP me falou disso, que era um movimento mesmo, do boom do mercado de arte. O êxito de Ciron motivou muito, já tinha, claro, vários artistas trabalhando, mas esse êxito deu uma tudo e nada, né? Pessoal, e a LBP foi a primeira galeria que se considerou galeria mesmo, tinha um mercado, tinha legal e tudo. E logo depois, alguns meses depois, a Telecâmara fez a Casa Grande, Galeria de Arte, que aí tinha todo um apoio. O LBP era jornalista, era político, socialmente popular. A Telecâmara fez uma galeria, a Casa Grande sempre era a mãe do ano do popular. Então, essas duas galerias vinculadas, né? E tinha um tempo acontecendo no Salão da Café, o falou, né? Que o doutorado, foi falando muito, realmente aconteceu a revolução estadual.
Oi, Aguinaldo. Oi? Ah, não, é porque estava tendo um barulho, o som. Melhorou? Tá? Tá? Muito pouco. Então tá bom. Agora eu estou mais perto do microfone. Tá bom, tá bom. E os salões da Cachégua aconteceram nacional, em 74, 75, 76, 77. 4 edições nacionais, e foram muito importantes, ver gente do Brasil inteiro. O pessoal de fora mandava papel, porque o salão era, as pessoas se inscreviam com o próprio trabalho, não era por fotografia, por dossiê, então eles mandavam papel, porque era mais fácil mandar, e o pessoal daqui entrava com as pinturas, etc. E foi um salão que muitos artistas goianos participaram, e muita gente importante, foi um intercâmbio muito interessante. E, bom, isso é um adendo, né, da década de 70, que foi uma década preliminar a essa arte contemporânea, e o Sobral fez um passeio perfeito, né, e colocou. E eu vou inaugurar, vou me arvorar aqui da minha posição, e vou fazer uma pergunta para o Sobral. Sobral, você podia falar um pouquinho da arte de rua? Você falou da arte contemporânea, dos nossos tempos, e eu lembro, né? Com certeza você vai se lembrar do Pincel Atômico, do Ednei Antunes, e uma produção muito forte de arte de rua, de muitos alunos que saem da própria FAV, né? A FAV tem formado muita gente boa, e gente de bicicleta sem freio, tem muita gente de arte de rua que é formada pela FAB. Deixa eu só dar antes de você responder, Sobral, eu queria falar aqui, tem um núcleo de artistas contemporâneos na FAB, que estão fazendo até um coletivo, que não tem nome ainda, que são professores das artes visuais. Rubem, vou citar Rubem Filégio, Juliano Moraes, Juliano não está no grupo ainda, mas vai entrar, Gleison Arcanjo, Anaí Jorge, Eliane Chaúde, Eliane está aqui, né? O Paulo Duarte, está recém-chegado em Goiânia, o Odinaldo Costa, a Maria Tereza, que está aqui, Maria Tereza Gomes, Vinícius Figueiredo também, são professores que são artistas contemporâneos e estão com a proposta de desenvolver um trabalho de produção, achei super interessante, um coletivo de professores. Mas vamos lá, Sobral, estou te perguntando sobre a arte de rua. Inclusive, eu sou muito crítico. Beleza. Estão me ouvindo? Eu não tenho muitas relações com a produção do que se chama arte de rua. Eu acho muito complicado quando se fala assim, arte urbana. Entendo que grande parte do contexto onde a arte é produzida e ela circula é o espaço urbano. Porque mesmo o museu, ele ocorre dentro do espaço urbano. A galeria está dentro do espaço urbano. Todos nós estamos inseridos dentro da cidade. Mas, por exemplo, você falou do Pincel Atômico, um grupo fundado aqui nos anos 80, acho que por quase cerca de meados dos anos 80, não sei exatamente a data de fundação, que formado pelo Ednei Antunes e o Nonato Coelho. O Nonato, nessa época, por exemplo, a cidade de Inhumas tinha um papel muito grande no cenário cultural goiano, porque, sobretudo, tinha um ateliê com vários artistas interessantes produzindo lá dentro. Luiz Mauro, o Nonato, o de Paiva, o de Jódio, eram pessoas que estavam fazendo um circuito cultural naquela cidade. Coisa que um movimento que caiu, deteriorou, não resultou numa galeria pública, não resultou num museu, essa história se esvai também. Mas em meados dos anos 80, Nonato e Ednei foram os primeiros a fazerem trabalhos de grafite aqui em Goiânia. A galeria que o Aguinaldo citou, de Dona Célia Câmara, a Casa Grande Galeria, ficava ali na Rua 9, no centro. Curiosamente, até a Escola Goiana de Belas Artes nasceu ali na Rua 9. Então, a gente tem um certo tributo, historicamente, com essa rua. E eles foram os primeiros a grafitarem coisas que ainda estava, por exemplo, o universo do Ednei, ainda muito vinculado ao universo da pintura mato-grossense, que naquele momento fazia muito sucesso
com a geração de Adi Sodré, de Gervani de Paula, todo o trabalho desenvolvido pela crítica Aline Figueiredo de levar essa produção para o MAN de São Paulo, o MAN do Rio de Janeiro, colocar isso no circuito de visibilidade nacional, né? Mas era uma coisa muito jovem. Eu tenho um certo problema com... Pode ser um problema meu, mas eu, por exemplo, eu não gosto da pintura dos gênios, daquele trabalho. Eu acho que é um trabalho que tem um excesso de valorização, mas é uma coisa feita literalmente para agradar a um gosto fácil, entendeu? Uma retórica social que me parece ser hipócrita, além daquele gosto por aquele tipo de ilustrativo que eu não acho interessante enquanto arte. Eu sei que um grande mercado para aquilo, um interesse de muitas gerações novas por aquilo, mas eu acho desinteressantíssimo, como eu acho absolutamente medíocre o trabalho daquele artista chamado Cobra. Aquilo é, gente, se pensar aquilo enquanto pintura, porque é pintura, aquela coisa recortada, chapada, planificada, totalmente de um pop paupérrimo, no mau sentido, porque eu acho que, por exemplo, é possível fazer um pop pobre que seja interessante, como às vezes, por exemplo, aparece na obra do Marek, mas aquilo é um pop muito pobre enquanto pintura. Eu não acho que eu seja a pessoa mais indicada a pensar esse contexto chamado de arte urbana. Eu acho muito mais interessante a gente começar a pensar o contexto chamado de arte pública. Aquela que é instalada no meio da rua, aquela que é celebrativa de monumentos da história oficial, ou então as grandes intervenções, as instalações, as intervenções em espaço público, que ocorrem de natureza diferente desse tipo de estamparia ou ilustração adesivada às antenas de prédio, às fachadas de porta. Isso virou uma tendência, por exemplo, o Parque Lage, quando pintou, aquela história toda que o Marcos fez, de pintar os muros do Parque Lage, inaugurou esse movimento no Brasil. Mas esse movimento, ele, de certa forma, eu acho muito mais interessante, para o meu olhar também, o conceito de picho e a imagem do picho. O atrevimento de subir a alturas perigosíssimas, o atrevimento de colocar uma escritura enigmática que você não sabe o que é, como um manifesto estético, político, sociológico estampado na cidade, por gente que a gente não sabe quem é, que não tem visibilidade, que transita, digamos, sob máscaras no espaço público. Eles não são identificados, porque o que eles fazem é tido como criminoso. Mas, no entanto, em termos de intervenção estética e política, para mim, no espaço público, eu acho muito mais interessante, entendeu? Enfim, lamento. Não, foi uma opinião bastante interessante, Sobral, essa colocação de você analisar o produto realmente, né? Porque a arte urbana, o grafite, né? Ele faz a distinção como você falou, da pichação, que seria essa coisa da assinatura, da marcação do território, da conquista e de uma desobediência, né? Exatamente. Principalmente a coisa. O grafite também tem, você pode fazer, quer dizer, o grafite é aquela coisa mais estetizada, mais pictórica. Eu acho que tem coisas boas, né, Sobral? Eu acho que a maioria está domesticado, é uma linguagem domesticada, que não há rebelião nenhuma. Se dizem rebeliões, primeiro, os profissionais são muito mais difíceis de trabalhar do que os profissionais de arte. Os grafiteiros, eles se têm como uma celebridade à parte ao mundo dos artistas. E geralmente é aquele discurso muito trivial, muitíssimo superficial. É uma ilustração, né? É um discurso da rua sem estudar a rua, sem ver a rua de verdade, entendeu? Na maioria das vezes. Esse grafite feito pela classe média, então, ele é abominável. Ele é ilustrativo daquele modo de vida superficial e alienado. É um bando de gente que envelhece pensando que vai ser eterna adolescente.
Eu acho que a arte, ela amadurece à medida em que o sujeito amadurece. A sua mente, a arte é produto de uma relação mental muito complexa, entendeu? E à medida em que seu corpo envelhece, o seu pensamento vai padecer desses processos todos. E que resulta no seu trabalho de arte. Gilmar, quer falar alguma coisa? Microfone. Aí. Fala, Gilmar. Pode Oi. falar. Eu concordo bastante, em parte, com essa questão dessa celebridade existente no grafiteiro, porque eu acredito também que há uma ideia, e eu não estou me referindo a todos, porque há artistas incríveis também, há alguns artistas que transcendem essas questões. Eu acredito mais também na intervenção de rua, na intervenção e na questão da arte pública, se inserir de maneira... Temos alguns exemplos do trabalho do Caboclo, do Santiago Celon, que são outras coisas, né, além do trabalho que eles fazem, além dessas intervenções, são artistas interessantes. Há uma produção enorme de grafites aqui, mas é parecido com aquele sonho eu vejo um problema sério na questão estética, que é um problema sério de querer ser milionário rapidamente, essa ideia de que você tem uma construção técnica perfeita, imagem bonita e tudo mais, isso se esvai demais e acho que dilui muito a obra. Há casos bastante complicados. Agrada muito, né, Gilmar? Porque é um trabalho figurativo, é realista, busca os efeitos, mas não deixa de ser uma vertente, né? Não é só aqui, é no mundo inteiro. Assim como também tem trabalhos, pinturas que trabalham com isso. Interessante que o grafite está entrando para dentro das galerias, né? Você falou em... Não, há muito tempo, né? Mas eu concordo até com o que o Sobral fala sobre os gêmeos, porque eu tenho realmente, literalmente, pavor, acho chato, enfadonho, e há uma linha muito tênue entre o que eles fazem, sabe? Então, esse sonho, eu acho que tem uma relação desses artistas grafiteiros um pouco, que eles podiam desvencilhar um pouco disso, porque eu acho que dinheiro ou qualquer outra compensação financeira que você venha a ter pelo seu trabalho, ela vem com muito tempo de esforço, né? Não é uma questão só dessa técnica. Então, há sim essa questão do problema do que os grafiteiros, desse gesto domesticado deles, e há os artistas que estão fazendo intervenções importantíssimas, interessantíssimas, modos de se expressarem no centro da cidade. Eu tenho visto isso muito através de lambes, de outras técnicas da arte produzida para as ruas, né? Tem então, há uma produção maravilhoso. Só um instante, você falou Nilambe, tem um trabalho realmente instalado na rua de Goiânia nesse momento, maravilhoso, eu não me lembro quem é que assina, eu suspeito que é de uma pessoa que não quis assinar o seu nome e colocou um outro nome. Mas é um trabalho super... Sim, visualmente, eles existem. São lambes pregados, um conjunto grande de imagens diversas, que misturam cenas de pintura com cenas de fotografia, adolescentes fumando, um trabalho absolutamente transgressor e necessário nesse momento da sociedade brasileira, ali na Avenida Goiás, naquela esquina lá daquele que eles pregam muito lambe, aquela esquina, ela é um lugar, inclusive, Aguinaldo, que é muito mais interessante do que os muros de grafite, porque ali passam lambes que as pessoas dizem coisas necessárias de serem ditas, afixadas lá naquela parede. Diversas gerações estão sobrepostas ali, entendeu? E nesse momento, eu até recomendo a quem não viu, dê uma volta na Avenida Goiás, esquina com a Rua 2, para ver esse trabalho lá. Eu citaria também o trabalho do artista, do Rustolf, que está na Rua 9, com a Tocantins, também, que é um conjunto de lambes bem interessante do ponto de vista da intervenção. Então, há exemplos interessantíssimos. Aquele trabalho que você se refere é realmente
que estão perto da Rua 9 também, uma ocupação daquele prédio velho que podia estar sendo ocupado hoje por famílias e está lá há anos, se arrasta aquele problema daquele prédio. Aqueles artistas têm uma ocupação, um sentido político nisso tudo interessantíssimo. Eu acredito nisso. O centro está recheado dessas surpresas. Da mesma forma, essa ocupação do Bacião e daquele ali na Anguera, como é que é o nome daquele espaço? É um espaço de grafite. Beco da Codorna. Beco da Codorna. Mas há coisas bem sofríveis, como no caso da Rua 8. Mas aí a gente não vai exigir que tudo... Eu acho que tem coisas mais interessantes sobre a Goiânia para a gente falar a verdade. Não, acho que também tem muita coisa mal sucedida, né? Ginaldo, diga, Luiz Mauro. Gostaria um pouco a respeito também. Concordo muito com o que o Divino e o que o Gilmar disseram a respeito dessa arte, dita arte urbana, né? E, assim, também tem minhas restrições aos gêmeos. Visitei uma grande mostra deles no Centro Cultural Banco do Brasil, até para entender um pouco sobre o meu olhar contrariado com o que eles produzem, e também não consigo entender como arte urbana aquilo. E também, agora olhando dentro do nosso universo local, eu fico me perguntando muitas vezes a que serviço esse trabalho está destinado. O Gilmar e o Divino citaram dois nomes que eu considero, assim, eu acho que foi o Gilmar, o Caboclo e o Celon. Eu achei eles, o trabalho deles tem realmente uma relação com o universo urbano e desprende dessa questão ilustrativa que contamina profundamente o grafite goiano e o grafite brasileiro, sabe? Eu acho, inclusive... É mundial. Essa coisa... Eu acho... Portugal, tem na Europa, eu acho gente, eu estou achando super interessante que essa live está tendo uma boa polêmica nela, viu, Flávio? Uma questão polêmica, mas muito bem raciocinada, e as opiniões são bastante interessantes. Concluindo, eu vejo assim que a arte urbana, quando ela vem desses lambes, muitas vezes ela tem mais potência do que o próprio grafite, com exceção desses dois nomes. Eu acho que existem artistas bons também, além deles, que é o caso do Rustolf e de um outro grupo de artistas, mas são artistas que estão investigando essas linguagens, sabe? Então, eu acho que, não só citar o nome deles, mas também acho que o trabalho de alguns artistas que investigam com mais rigor e tem esse trabalho. Eu acho que, por exemplo, o caso desses lambes, do trabalho, são alguns artistas que transcendem a própria linguagem do que estão trabalhando. Eu acho importante ver. Eu acho que é uma produção muito rica, mas ela está muito dos lambes também, a criatividade, nessa coisa toda do trabalho, mais do que o grafite, Luiz Mauro. Também concordo. Eu acho que a contaminação da ilustração é muito forte, sabe, Gilmar? Tem um jovem artista, não tão jovem, um jovem artista, que eu acho que também ele está iniciando um trabalho urbano, ainda está muito embrionário, mas eu vejo também, assim, eu vejo que o interesse dele Sim, o Renan esteve presente num trabalho que nós fizemos ano passado na Vila Cultural. Acho que também outro artista inventivo, inclusive trabalha com o Rustolf. São grupos interessantes que se colocam a discutir a relação das ruas, a fazer um passeio real pela cidade, quem vai ver, como vão ver. Então, acho muito interessante a ocupação que eles desenvolvem. Tem uma pergunta... O Renan, Luiz Mauro, deixa eu colocar na roda essa pergunta aqui, olha. Ela está perguntando como vocês enxergam o profissional da curadoria hoje, que deseja contribuir ao novo momento de renovação e transgressão. Ela está perguntando sobre a curadoria. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu não entendi a pergunta. Ela está perguntando como que vocês veem a curadoria hoje em Goiás. É pouca gente que faz, né, Sobral?
Primeiro, eu não entendo. O que é curadoria? Eu não entendo curadoria sem texto. Curadoria é uma profissão que nasce originalmente dentro da conservação, surge do conservador, da pessoa que estava dentro do museu, tratando diretamente com a reserva técnica, tratando diretamente com o acervo, estudando o acervo para colocar leituras históricas, críticas da exposição. Né? Agora, sem um texto que justifique por que essa obra, por que esse artista, como interpretar esse artista dentro da história, como interpretar essa obra em relação com a sociedade que a gente vive, qual o patamar disso no nosso entendimento de arte. Isso só é possível deixar público e claro a partir de um texto, que mostra, inclusive, que tipo de pensamento você tem sobre arte. Eu acho que praticamente a gente não tem curadoria. Do mesmo modo como eu falo, a gente não tem a história da arte, a gente não tem a crítica de arte, que são o corpo profissional que vai sustentar a curadoria. Não é? Se a gente for pensar o corpo curatorial brasileiro mais elevado, a gente não tem profissionais daquele âmbito. Os nossos textos são muito frágeis. Historicamente, a construção do processo de ideia de curadoria aqui, ele demorou muito a ser admitido, assimilado. Porque havia na arte goiana um processo de mistura de alhos e bugalhos que era condescendente com o que tinha qualidade e o que não tinha qualidade entrava com a mesma relevância. Os nossos textos dos anos 70 e 80 falavam dos artistas que é maravilhoso, é formidável, é extraordinário, é universal, é sucesso, tudo que faz tem qualidade, mas não falava nunca da obra. Nunca entrou dentro da obra. Então, se você não esmiuça a obra, como é que você coloca isso no espaço público? Você está apenas apresentando uma exposição quase que decorativa, à medida em que você não reflete. E a reflexão, ela é feita em muitas camadas. Ela não pode ser feita no nível superficial primeiro, entendeu? Como muitas vezes, na maioria das vezes é feita. E segundo, a curadoria é uma atividade que demanda, além da convivência com a pesquisa contínua sobre história, porque não dá, se você não estuda história, não tem como você fazer curadoria. Você não sabe posicionar o trabalho no presente. Ele fica num vácuo. Entendeu? Ele precisa estar aqui, agora. O que esse trabalho significa aqui e agora? E isso é possível fazer a partir dos instrumentos que a história te dá. Depois, como ler isso criticamente? Como não ser condescendente com o olhar e achar que tudo tem o mesmo nível, tudo é igual, tudo é bacana, tudo é arte é maravilhoso, somos artistas. Não, isso não rola. Isso é ilusão. Tanto para se pensar uma posição do profissional de artes plásticas, seja ele o artista, o curador, o crítico, o museólogo, o montador, toda essa cadeia de produção. A Nuccelli estava pedindo para eu ler a pergunta dela toda, mas eu acho, Nuccelli, que esse desenvolvimento das respostas, eu acho que estão atendendo ao que você queria. Eu acho maravilhosa a posição da Nuccelli, Aguinaldo, dela postular um lugar de curadoria para a fala dela, para o que ela representa, dela ter firmeza nisso. Eu tenho absoluta convicção que ela vai trazer uma grande colaboração para nós, no pensamento curatorial dela. E isso também é feito a partir dos anos, da vivência, desse comprometimento que ela mostra ter, que demorou muito, eu acho, aparecer uma pessoa jovem com esse tipo de comprometimento, essa vontade, e acho que ela está se preparando, ela está se instrumentalizando, ela está observando, entendeu? Ela vai dar uma excelente curadora. E é importante o trabalho que ela faz. Acho importantíssimo. Tenho muita vontade de trabalhar com ela. Acho importantíssimo. Eu iria aprender muito com ela. Pronto, Nuccelli, o trabalho aí com o Sobral. Eu também acho a Nuccelli extremamente talentosa e acredito também que será futuramente uma grande curadora. A Vila Cultural está aberta para a Nuccelli fazer as curadorias dela agora. Quantas vezes ela quiser.
Gente, Flávia, são 11h57. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Postem aí, gente, nos comentários que eu faço. Eu leio e faço. Vamos lá, 1 minuto para vocês escreverem alguma coisa. Eu acho que a conversa foi muito respeitosa, a gente tratou até com muita sinceridade, né? É difícil, às vezes, as pessoas colocarem, sinceramente, as opiniões como a gente está colocando aqui, né? Como o Sobral, o Gilmar e o Luiz Mauro colocaram, a respeito do grafite também. Essa análise desse panorama nosso foi bastante interessante, buscando desde os anos 50, da arte acadêmica, dos formadores, até o que passou e os artistas mais recentes, né, que estão vinculados. Uma informação interessante é que nos salões da Cachego, alguns críticos reclamavam que não tinham trabalhos pós-modernos, os trabalhos mais agressivos ou mais vanguardistas, como aconteceu na exposição do Frederico de Moraes lá do Corpo à Terra, na época de 70 também. Mas aí a defesa dessa questão, quer dizer, quem escreveu, é que a Bienal de São Paulo também não recebia esse tipo de trabalho. Os salões não recebiam, de modo geral, essas propostas muito vanguardistas mesmo. Entendeu? Isso é uma informação a mais que eu estou dando, que eu tinha anotado isso aqui, para colocar para vocês as características dos trabalhos. Tá? E eu noto que a produção nossa de Goiás, com raras exceções, ela não tem esse posicionamento extremo de trabalho. Eu acho que o nosso contemporâneo é um contemporâneo razoavelmente comportado. Eu acho que não. A geração contemporânea, por exemplo, a Sofia Pinheiro, está fazendo um trabalho de natureza feminista extremamente agressivo. O trabalho do Gilson, que está trabalhando lá no Rio de Janeiro, orientado inclusive pela Clarissa Diniz, está de uma qualidade, de uma agressividade política muito interessante. Do Dalton também concordo. Mas não é a maioria, né? São pontos que você destaca. Eu acho que a produção goiana é muito... Né? Eu acho que ela é muito diversificada, Aguinaldo. Tem uma camada aqui absolutamente Mauricinho, Patricinha, acomodadíssimos. Tem uma galera que está punk mesmo, arrebentando, igual trabalhando esse trabalho muito lá na Avenida Goiás. É um trabalho que vale a pena visitar para ver. Sim. Uhum. Muito bom. Entendeu? Então, ela tem todas as nuances. Depende de onde se circula e de onde você percebe essa produção. Porque ela está aí. Goiânia é uma cidade metropolitana, complexa. Ela não é mais aquela Goiânia que a gente achava que conhecia. A maioria de Goiânia a gente desconhece. A gente vive ligado. Há uma produção enorme de em vários bairros. Sim, trabalhos. A Vila, inclusive, tem abrigado algumas dessas manifestações de trabalhos, e a gente tinha um monte, inclusive, de mostras que foram adiadas esse ano. Ano passado, a gente realizou uma mostra que foi até janeiro desse ano, com uma galera muito jovem, uma exposição chamada Canteiros. Eu acredito que desse grupo, vários artistas, alguns estavam expondo pela primeira vez os seus trabalhos junto ao público, captando essas... E foi uma residência artística interessante de fazer. Eu acho que há inúmeros grupos, coletivos da cidade fazendo trabalhos incríveis que a gente ainda não assimilou, ainda não conhece também. Não tinha contato. Aguinaldo, a minha experiência com o programa de residência Ateliê Livre, lá da EAV, ela me trouxe, assim, eu acho que um privilégio de ter contato com a produção que eu desconhecia aqui em Goiás, e creio também que essa crise de mercado, essa crise de espaços privados, espaços de galeria, gerou uma nova produção aqui em Goiás.
em Goiânia. Em Goiás, porque não é somente na capital, no interior também, mas recebendo lá esses 40 artistas, me trouxe, assim, uma outra visão sobre a complexidade da produção desenvolvida aqui nesse lugar. Que é riqueza, né, Luiz Mauro? Incrível, eu acho que é, inclusive, um grande privilégio, sabe, Aguinaldo, ter essa possibilidade de ter esse acesso, que para mim ainda era desconhecido. Trabalhos que falam muito de questões políticas, questões de sexualidade, questões de gênero, questões de raça, trabalhos muito fortes e que Goiás ainda desconhece. E vejo que isso também, essa crise... Goiânia já teve muitas galerias, né, Aguinaldo? Goiânia já teve inúmeras galerias. Nós vivemos um momento hoje complexo do mercado de arte. Eu acho que... A Gabriela, ela está dando uma opinião aqui do Salão Anapolino, que realmente ele está acontecendo de uma forma muito consistente em Goiás, mas... Em Britânia também, Aguinaldo. E tem os casos do Salão de Pequenos Formatos de Britânia, que ficou impecável, é lindo. Ficou, trabalho, muito bem. Sabe, ficou incrível. Trabalho, inclusive, que o Gilson desenvolveu, junto com a produção, que eu acho super louvável também. Eles estão se mexendo em vários pontos do estado também. Tem uma produção muito rica, Aguinaldo. Justamente, Gilmar. Eu acho que o Salão de Britânia cresceu muito, uma equipe muito, muito preparada, sabe? O salão tomou uma outra dimensão. O salão... O espaço, que é muito pequeno, né? Tem que ter muita consciência para fazer o trabalho legal ali, porque o espaço é muito pequenininho, né? Justamente. Não, mas esse que é o barato também. Acho que pode fazer um trabalho extremamente charmoso, bonito, é possível, e é um salão que está impecável, acho que em todos os sentidos do que foi feito. A Elza o Jataí já foi citado aqui, Elza. O de Jataí todos fomos jurados do Salão de Jataí já. Mais 4, eu acho. Pois é, só um instantinho. De Jataí eu gostaria de fazer uma crítica. Por favor. Eu acompanhei o Salão de Jataí desde o início, estive lá diversos momentos na comissão de premiação e seleção, com diversos colegas. É um espaço muito interessante na cidade de Jataí, com um trabalho muito importante feito. Porém, a prefeitura de Jataí não tem dado a atenção que o museu e o salão merece. Nenhuma. Haja visto a qualidade do trabalho feito hoje em Anápolis, a qualidade do trabalho feito no Salão de Britânia, pegou simplesmente o de Jataí, botou no bolso, no saco e escondeu, obliterou. Uhum. É preciso que o Salão de Jataí se reinvente, que tenha outros instrumentos de fomento para o salão, que tenha... Primeiro, é preciso que o museu entenda que sem a construção de uma reserva técnica, não há por que fazer um salão e premiar artistas para as obras ficarem acumuladas indevidamente. O prêmio aquisitivo, não. Né? Então, a gente tem lá em Jataí uma coleção valiosíssima de artistas contemporâneos brasileiros da cena de hoje, da primeira cena de hoje, que entrou lá quando jovem. É um trabalho extraordinário da Clara. Oi? Né, Sobral? Sim, a Clara tem todo o esforço dela, mas não adianta o diretor da instituição se quem manda lá em cima não tem a vontade política. Claro. Eu acho que falta apoio, sabe? Falta apoio. E não é muito para uma cidade que tem um nível de arrecadação tão grande. Riquíssima, rica, muito rica. Não justifica não ajudar e estar desenvolvendo um trabalho com o museu, criar essa reserva técnica, que os trabalhos estão num espaço que não é adequado. Não é adequado. Os trabalhos vão estragar com o tempo. É necessário... Se a gente cria... Por exemplo, eu tenho uma coleção dentro de casa. É a preocupação constante, é a conservação das obras. Sim. O primeiro verbo do museu é preservar, que rege o Estatuto do Museu. O primeiro verbo é preservar. Né? Então, é preciso que esse espaço de garantia de preservação do museu, do acervo do museu, seja
seja cuidado, seja olhado, para que o próprio salão possa se desdobrar, se reinventar, entendeu? Deixa eu ler um comentário da Adri aqui, que ela está voltando ao apontamento da Nutiel. Ela fala o seguinte: os apontamentos da Nutiel precisam ser lidos em voz alta e tratados como uma reflexão de todos vocês. Ela está nos convidando para lançar o olhar para contextos inviabilizados e negligenciados. Eu acho que essa questão, a gente falou disso o tempo todo aqui. Né? Sim. Não vai Sim, eu concordo. Isso agora, Adri. Também. Já passou 7 minutos do tempo. É uma Concordo, Adri. E eu acho que os nossos palestrantes aqui, eles abordaram justamente essa questão. Tá? Uhum. Talvez não exatamente dentro do que vocês estavam esperando. Não, eu concordo plenamente com ela, Aguinaldo. Também. Eu estou de acordo com ela. Uhum. Eu também estou de acordo com o que ela fala. Vocês falaram. Vocês falaram. E vocês falaram dentro dessa questão que ela estava colocando. Vocês falaram exatamente dos desconhecidos, dos negligenciados, etc. E o Luiz Mauro deu até os exemplos que conheceu a partir de novas oportunidades. O Sobral falou de que Goiânia é uma cidade muito ampla, muito diversificada, que não é mais uma produção padrão, mas tem diferenças, né, geográficas de tratamento e de produção. Gente, eu acho que tá bom, né? Eu agradeço a todos por terem ficado, terem nos escutado. Agradeço ao Gilmar, ao Luiz Mauro, ao Divino, Sobral. Eu nunca chamei você de Divino. Nunca. É que eu li aqui para Divino um pouquinho, Sobral. Que também é esse. Foi um pouco atrapalhada a minha fala, mas eu estou muito contente de ter ouvido, conversar com vocês, conversar com o Sobral, com o Luiz Mauro, e todos nós temos uma história juntos, né, de trabalhos incríveis. Eu acho que valeu a pena. Quer falar alguma coisa? Agradecer a professora Flávia pela oportunidade. Foi um papo muito construtivo, muito importante, eu acho, para toda a discussão que se produz nesse lugar. Gostaria que a minha fala tivesse sido feita lá dentro do meu ateliê. Peço desculpas a todos aí pelos transtornos. Já que meu trabalho fala de ateliê, eu queria ter feito dentro do meu ateliê, mas isso não foi possível, né? Estava tudo preparado lá, gente, para que acontecesse lá. Foi uma oportunidade importante para discutirmos um pouquinho do que acontece nesse lugar. Um grande abraço. Foi ótimo estar aqui com vocês. 3 amigos que temos, como o Gilmar bem disse, temos uma história juntos, né? Muitos trabalhos que já fizemos juntos, todos nós. Um abraço para todos e foi um grande prazer. Obrigado, Ismael Sobral. Queria agradecer a Flávia Cruvinel, gostaria também de deixar esse último recado, tá? E o Centro Cultural da UFG, Maria Tereza, um grande abraço para todos. E obrigado por quem acompanhou aí. Sobral, suas palavras de finalização. Obrigado, eu achei muito boa a mesa, foi divertido a conversa. Obrigado a você, obrigado Luiz, Gilmar, Flavinha, Maria Tereza, axé para nós, proteção, axé. Todo mundo corre do vírus, foi ótimo. Tá bom. Tá bom. A próxima será no Botequim, quando já tiver todo mundo podendo reunir. Tá, fechou. Olha, os comentários, eu não sei se vocês leram, muito, o pessoal gostou, está todo mundo elogiando, dizendo que precisa ter uma próxima para continuar com esse tipo de conversa. Obrigado, gente, para vocês que fizeram os comentários e comentaram aqui as nossas discussões. Bom, eu, da minha parte também, agradecer e um prazer estar com todos vocês, com o pessoal dos comentários, com o Luiz Mauro, Gilmar e Sobral. É muito bom a gente poder estar falando. E pensando, né? Que não são posições assim, são posições que a gente vai raciocinando. Tem gente que vai, ó. Vai ficar chateada. Tem gente que fica chateado, né? Mas. Normal.
O importante é ter coragem para falar as coisas. Isso é que o pessoal está querendo escutar. O Claro, importante claro. é ser honesto, né, com as suas posições. Claro. Justamente. Eu acho que Cadê você, tema de Fábio? briga. Vem fechar aqui o... Eu não sei como é que acaba. Eu estava aqui assistindo um camarote, né, no meu backstage VIP, né, muito bacana, adorei toda a conversa, né, toda a fala, muito importante, todos os aspectos levantados por vocês e pelo público presente, né, então, como eu disse no começo, esse é um momento de escuta, né, para a gente ir pensando as questões que estão nesse campo de produção cultural, para a gente fazer, né, novas rodas. Né? Então, a gente está finalizando hoje essa primeira rodada das caravanas culturais, que continuarão o ano que vem. Muitas discussões ficaram de fora, né, por conta do próprio tempo. Nós tivemos 4 sábados muito ricos, né? Mas a gente vai continuar as rodadas, e aqui o chat de hoje apontou várias discussões riquíssimas que podem estar presentes nas próximas rodadas, tá bom? Então, agradeço Agnaldo, Sobral, Gilmar, Luiz Mauro, agradeço o público presente, convido para continuar conosco a programação da tarde. Nós teremos uma roda de conversa sobre Vila Boa em Goiás, a cultura em Vila Boa de Goiás, e teremos, finalizando essa rodada, o Fórum de Audiovisual. Tá certo? Acompanhem, continue acompanhando. Até mais.